Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, e do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, e dá-me um gole. Da vontade divina para minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações. Diante de vossos olhos maternais eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém, fiat. Volume 27, trecho 8. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar, e dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte. Não há ponto onde não exista, mas tem seu centro, seu absoluto domínio entre as criaturas. E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, é bem o que foi dito, né? Minha mente se perdia em tantos pensamentos, pensamentos do que? Sobre a divina vontade. A gente viver esse martírio de atenção, esse estar continuamente, né, refletindo sobre essas verdades. Como foi falado no outro vídeo, a gente às vezes se ocupa com tantas coisas vãs, inúteis, que não agregam valor, né, em nada. Né? É apenas um estar consigo mesmo. É apenas de fato, não fazer nada. Enquanto que temos, né, diante de nós algo de suma importância, né, e urgência, e às vezes nos ocupamos com coisas que de nada serve, que nada contribui para a divulgação desse reino, para o conhecimento dessas verdades, diferente do que Luísa vivia, né? Ou seja, estando na cama dela lá, ela não ficava chorando, querendo outra coisa a não ser Jesus, a não ser que refletir as suas verdades. Que vem a pergunta dela, né? É verdade que se encontra por toda parte, não há ponto onde não exista a divina vontade, né? Mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas, né? Tem o domínio entre as criaturas, né? Está em curso a vontade permissiva, né? Porque, como foi dito, Jesus não violenta as criaturas. Né? Então é preciso toda uma disposição e uma abertura da criatura para que esse reino, né, se manifeste. Mas ele está entre as criaturas, ele está a reinar, como foi dito, ele está em toda parte, ignorado, desconhecido, mas está, né? Aqui com o domínio entre as criaturas, sim, um certo domínio, como diz, à medida da abertura da criatura, né? A disposição, né? Vive a inspirar coisas, a conduzir coisas, né? Deu-nos o livre-arbítrio, sim, mas esse livre-arbítrio tem lá também a sua limitação, né? Que até se do contrário fosse, já teria a criatura humana posto fogo no planeta todo, né? Como diz aí, de ameaças, de bombas nucleares, isso e aquilo, né? Se realmente tem, por que nunca usaram? Querendo ou não, a divina vontade sim está, né? Tem o domínio sobre as criaturas.
não está de todo abandonada, né, a ela mesma. Até como diz num outro momento, que o maior castigo que a humanidade pode receber é estar abandonada à sua própria vontade. Como disse, né, se assim fosse, já teriam, né, exterminado até o planeta. Então, enfim, enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu adorável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: Minha filha, minha divina vontade reina. Né? Ponto final. Minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu me encerrei no seio de minha Mãe Celestial. E quem sabia algo? Né? Ninguém sabia, nem mesmo São José sabia. Né? Mais íntimo dela, mais próximo dela. No início da minha concepção, que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Né? Ou seja, um ponto é necessário ter para que se possa descer a criatura. Né? Inúmeros eram o clamor pedindo o Messias, né? Pedindo que viesse, né? O Salvador. No entanto, uma criatura era digna de recebê-lo. De igual forma, apenas o pedido, o clamor dela o traria, né? Como sim se deu, né? O trouxe. De tal forma que só ela sabia que ele havia chegado, né? Que estava lá em teu ventre, aguardando o momento de sair afora, né? E ele já nesse espírito, né? Nessa condição de servo sofredor, né? De vir reparar a humanidade, viveu todo o processo. Então, com total consciência, esteve no ventre de Nossa Senhora, né? Aguardando a formação do seu corpo, para sair afora, igual a nós, né? Como diz, exceto no pecado. Então, por todos os 9 meses ali, só Nossa Senhora sabia. Depois que foi, né, se desenvolvendo ali, a sua tia, né, a Santa Isabel, depois, né, São José e por assim por diante. Né, eu já estava no meio deles, só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Assim, o grande presságio de meu céu, a terra, tinha realmente acontecido, e enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam imersos em mim. Com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Por mais que pediam a vinda do Messias, eu venho a entender aqui, por mais que pediam a vinda, mas esta ânsia para que ele viesse, não era para o reconhecê-lo, buscá-lo e adorá-lo, né? Até se deu o contrário, quando souberam, o rejeitaram. Né? Não o conheciam, e quando o conheceram, não o reconheceram e se voltaram contra. Né? Então, que tristeza. E aqui o grande dom da divina vontade operante na Virgem Maria, né? Como ele diz, ó, assim o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, né, a imensidão de Deus que existia em cada parte,
Céus e terra estavam imersos em mim, com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Então, como tudo estava encerrado em Jesus, céu e terra, e a sua pessoa estava encerrada no seio materno da Imaculada Rainha. Então, aqui o mundo de Deus, né, o universo de Deus, a Virgem Maria é. Né, e por quê? Pela divina vontade reinar nela. Né? Portanto, não se olha a criatura, mas a divina vontade, né? O agir divino, né? E tudo o que ele encerra, né? Que fez de uma simples criatura humilde, pequena, né? Poder conter Deus e tudo o que nele encerra, ou seja, todas as criaturas, como foi dizer, né? Toda a criação. Como foi dito, né, que enquanto ele, no ventre de Nossa Senhora, trazia com ele todas as criaturas, né, toda a humanidade sendo gerada junto com ele. Então, que grande. Então, ninguém me conhecia, era ignorado por todos. E diante desse infinito acontecimento, só Nossa Senhora sabia. Porque só ela estava vivendo na divina vontade, ou seja, só ela pensava os pensamentos de Deus. Os outros tinham um interesse, né, que viesse o Messias para livrar eles daquela situação opressora que viviam, né? Não é nada diferente do que vivemos hoje. Eu quero Deus, mas eu quero que Deus venha, mas para sanar as minhas dificuldades, para me dar um emprego, para me dar um carro, para me dar a cura, me dar a libertação de um familiar. É só me dar. Né? Agora, e eu não tenho nada a dar para ele, e até, né, que Deus venha querer algo de mim, que quem sou eu para achar que posso dar alguma coisa para Deus, como eu ouvi o padre dizendo não vendia ontem. Mas temos algo precioso a dar a ele, né, que é a nossa vontade humana, né, que é a nossa estima própria, né, que até impede que a divina vontade desça em nós, né, que vivamos essa verdade, né, que atrasa a vinda desse reino. Nosso amor próprio, nossa vontade humana, nosso querer, né, que muitas das vezes quer sobrepor o querer divino. E que quando uma situação da vontade de Deus se revela a nós, brigamos com Deus, né? Vamos para cima contra Ele. Tudo a deficiência de conhecimento que temos. E diante disso, o desinteresse em buscar viver esta verdadeira vida. Ficamos presos em nós mesmos, nas nossas preferências, nos nossos interesses, enquanto que, assim como na encarnação do Verbo, ele já estava, né, na Terra, entre as criaturas, viveu 30 anos, né, como foi dito, né, divinizando os atos humanos, e ficou 3 anos anunciando o Evangelho. Ficou aí 3 anos apenas, porque no divino querer há permissão de Deus, a vontade de Deus, porque, como ele disse, vou agora fugir da hora a qual foi o motivo que eu viesse. Ou seja, então, 3 anos anunciando o Evangelho e entre perseguições e pretextos que buscavam para matar ele o quanto antes. E muitas das vezes, quando tomaram um firme propósito, ele se desvencilhava da situação, porque, como ele disse,
ainda não era chegado a minha hora. Então tudo está encerrado na vontade de Deus. Ainda não é chegada a minha hora. Portanto, então ele andou ainda tempo o suficiente para que, a partir desses 3 anos, né, que o Pai, Filho e Espírito Santo, criação, redenção e santificação, né, todo esse conhecimento chegasse até nós hoje, né, a fim de que a criatura vivenciasse todo esse percurso de conhecimento para hoje estar apta a acolher essas verdades, a receber, né? Então, mais uma vez, ela está entre nós, mas tem sido reconhecida, né? Assim como lá os próprios fariseus, né, caçaram, perseguiram e mataram Jesus, né? Não se dá hoje o mesmo, não se tem a mesma ligação com o reino da divina vontade. Cadê a igreja que não toca nesse assunto, que está voltada para outros conhecimentos, né? Onde está tão em alta é Santo Tomás, é Suma Teológica, é a patrística da igreja, Santo Agostinho, são, né, os doutores da igreja. Mas que de certa forma até sobrepõem os conhecimentos divinos, né? Ou seja, a palavra de Deus. Né? Fala-se mais de Santo Tomás e Santo Agostinho e companhia do que do próprio Cristo. Né? Até dizem, né, isso aí é revelação particular, então vocês não precisam acreditar em nada disso aí não. Mas então a revelação particular não tem crédito, e quem tem crédito é Santo Tomás e Santo Agostinho. Então é essa indisposição das criaturas, mas não quer dizer que o reino não está a se desenvolver, né? Que o reino não está aí. Né? Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. O primeiro passo da divina vontade de reinar sobre a terra é isso que ele fez em direção a Luísa. Né? O primeiro passo, o passo inicial, ou seja, quantos passos já foram dados. Né? Quantos passos já foram dados e quantos, né, se depararam com esses escritos, com essas verdades, né, e deixaram Cristo passar. Né, ou seja, não reconheceram, não acolheu, né, como o nascimento dele lá em Belém. Né? Ninguém o acolheu, não foi recebido, não foi, né? Ainda que esperado por tantos. Né? É estranho, né? Tantos clamavam, tantos pediam, e quando ele veio, né, se encarnou e veio pessoalmente, encontrou as portas fechadas. Né? É como disseram, né? Depois, mais adiante. Pode vir coisa boa de Nazaré? É até, até parece que um dos apóstolos que diz isso, né? Pode vir, será coisa boa de Nazaré? Então, os próprios parentes de Jesus eram os que mais, né, o colocavam em descrédito. Né? Como foi dito, não pôde realizar ali muitos milagres por conta da dureza dos corações deles. Né? E sempre Jesus, né, destacava esse ponto. Ponto que fala nas escrituras, né, da viúva de Serepta, do Naamã, que era estrangeiro. Então as curas, os milagres aconteciam mais, né, na vida dos estrangeiros, porque os próximos dele ali não acreditavam, não criam nele. Então o que diz, né, que a maior dor é aquela que vem dos de dentro de casa, porque conhecendo não acredita.
conhecendo, desfaz, despreza. É uma ingratidão tremenda. Então, assim como eu dei os primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá os seus primeiros passos em ti. Né? E como te pediu o teu querer e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro, de concepção em tua alma, e conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te, como tantos goles divinos, formava a sua vida e dava início à formação de seu reino. Então aqui também, né, se dá com cada um, uma vez que nos encontramos com esses escritos da verdade chegou até nós. Então, vamos trabalhar, né? Houve essa abertura, tem essa disposição, vamos trabalhar, né, na divulgação, na formação dessa vida em nós, no desapego do mundo, no morrer para nós mesmos e pôr a nossa vida nesses escritos a fim de que não fique no primeiro passo, né? Porque aqui o primeiro passo vem de Deus, né? Há disposição, a abertura da criatura sim, mas até essa disposição foi dada por Deus. Então é o depois, né? O depois de conhecer que vai aqui impetrar a vontade da criatura nesse firme propósito, né? Que é morrer para si, para viver, para essas verdades, né? A corresponder a Deus. Então, ou seja, né? Deus acende a luz e cabe à criatura a sustentar, a manter, a alimentar, né? Não para que ela mantenha acesa apenas, mas que se torne, né, um fogo, se inflame cada vez mais a ponto de atear fogo no mundo, né? De levar esses conhecimentos ao mundo, né? Como foi dito, né? O que ouvistes às escondidas, bradai pelos telhados, né? Como falou acho que na live. Então, debruçamos sobre essas verdades, conhecemos esses escritos, mas não é para guardar para nós mesmos, mas é, né, para subir no telhado e anunciar a todos. E que interessante, né? Subir no telhado hoje, fazemos aqui os vídeos e colocar no YouTube, né, onde alcançará o mundo todo. Né? E como já foi dito, a divina vontade é quem vai trazer as pessoas, né, a conhecer esses escritos, a se interessar por essas verdades, né, assim como na oração, né, gole a gole, até acabou de dizer aqui no trecho, né, é dado gole a gole, né, como disse, assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Maria, a Virgem Mãe, assim ela, a divina vontade, dá os seus primeiros passos em ti, né, em ti, Luísa, em ti, fulano, ciclano, beltrano, em ti, e como te pediu o teu querer, e tu cedestes, né? E tu correspondeu, formou subitamente seu ato primeiro, de concepção em tua alma, né? Ouviu, correspondeu, formou-se subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava a sua vida, né? Que é a continuidade, gole a gole, né? Não formou-se, né? Que formou subitamente seu ato primeiro, né? De concepção em tua alma. Então foi concebido. Agora é preciso formar, né? Formar o corpo, assim como Jesus em Nossa Senhora. É preciso formar, desenvolver. Como se desenvolve? Recebendo o alimento. A vida se desenvolve, né, e se mantém pelo alimento, como disse. Né? Não é apenas receber a luz, né, acesa, manter acesa essa chama,
mas desenvolver a ponto de inflamar e queimar, né, e se expandir, né, esse fogo por toda a terra, né, o transbordamento afora, né, a partilha, né, partilhando, anunciando, levando essas verdades aos povos, né, como acabei de dizer. Então, aqui dando tantos goles divinos formava a sua vida e dava início à formação de seu reino. Então, ele se forma em nós, transborda fora, né, a conquistar outros terrenos, outras províncias, né, outros territórios. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Que eu acabei de dizer, ficou lá, né, todos os 9 meses no ventre, sendo formado, sendo gerado em seu ventre. E quem sabia? Nem São José sabia. Ninguém. Só eu e tu estávamos a par de tudo. E aqui, ó, e isso basta. O primeiro passo, que ele venha, que o Messias venha, e ele veio. E assim a divina vontade, o primeiro passo já se deu, já está no meio de nós, né, em desenvolvimento nas criaturas, né, aos homens e mulheres de boa vontade. Está em desenvolvimento. Estávamos a par de tudo e depois de algum tempo esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti. Aquele que te dirigia, símbolo do meu representante, São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Então aqui muito bonito, né? O confessor que acompanhava Luísa era o símbolo aqui de São José que acompanhava Nossa Senhora, que iria ser, né, o protetor, o provedor da família de Nazaré. E de igual forma aqui com Luísa. Era esse confessor que a dirigia, que a conduzia, que a formava, que a orientava, sendo igualmente esse provedor, né? Instruído, conduzido pela graça de Deus, também pela divina vontade. E acima de tudo isso, como Jesus diz, representante do Pai do céu. São José, o confessor. São José que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Então aqui hoje com nós, né? Jesus disse no trecho que ele não deixa aos cuidados de ninguém, que ele mesmo é quem vem nos formar, né? Formar os filhos da divina vontade. E aqui nós mesmos somos esse representante, né, de Deus, ou seja, esse advogado de Deus, esse que vai cuidar, que vai zelar, que vai prover, né, para que se desenvolva em nós essa vida divina. Porque foi dito, não temos um diretor espiritual, porque não temos sacerdotes, né, dispostos a se dedicar a isso, e nem precisa, porque Luísa teve. Esse ato já foi feito lá com Luísa. Que tinha sacerdotes continuamente em volta dela, que tinha missa celebrada todos os dias no quarto dela. Então é o que Jesus falou, eu mesmo os formo. Ou seja, não há necessidade mais de diretor espiritual. Eu mesmo, pessoalmente, eu os formo.
É o que Jesus está dizendo. E que ele diz em outros momentos, né? E diz também claramente em outros trechos. Não confio a ninguém, eu mesmo os formo. Né? E os formo como? Porque é através da criatura também. Ou seja, através da vida que ele viveu na Luísa e através da vida que ele vive na vida daqueles que, né, já conhece, já leu, que estão no caminho há mais tempo. Né? Que não é que Jesus vai vir e vai se dar a nós como se fez também com Luísa, não. Né? Isso foi feito lá com ela. Com a gente hoje é de uma outra forma. Né? Mas vemos, não vemos com os nossos olhos, mas vemos com os olhos da alma a presença dele nos acontecimentos do nosso dia a dia, todo o dia, à medida que nos ocupamos dele, né, das suas verdades, como aqui o Luiz está a ruminar um pensamento que lhe veio, uma fala de Jesus, e ao estar nessa reflexão, Jesus vem e complementa. Né? Jesus vem e, e traz, né, a explanação da reflexão que ele mesmo provocava nela. Então é essa vida junta, né? É essa fusão de vida, né? Onde eu não me ocupo demasiadamente com as minhas coisas, com os meus pensamentos vãos, mas me ocupo aqui das suas verdades, dos conhecimentos divinos. Até quando Luísa se ocupava de coisas dela, Jesus se mostrava resistente e não vinha. Mas quando a ocupação dela era a divina vontade, ele prontamente vinha. Né? Era só ela iniciar a reflexão e ele movendo-se dentro de mim, saiu de dentro de mim e me disse. Então é o que Jesus espera de cada um de nós também, né? É esse ocupar-se dele. Como já foi dito, há 6.000 anos ele espera por estes. E agora que receberam, que disseram sim, ele tem que ficar marcando hora para poder encontrar com essa criatura. Então, continuando. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Fui a Belém para nascer, fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, que é os que tinham disposição, os que tinham abertura, o que, com sinceridade, o esperava, o buscava. Não pelo que ele iria trazer, mas pelo que é de fato. Né? Que foi o que os pastores viu que outros não viram. Né? Pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Né? Até aqui, não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, em divulgar por toda parte. Então aqui Jesus corrigindo, né? Esses pastores eram pessoas simples, né? Não eram pessoas fluentes. Então não tinham um certo conhecimento. Né? Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte. E eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos, né? Porque estava dentro. Né? Exteriormente não havia e nem havia necessidade, né, de estardalhaço. Né? Então, o que eu entendo aqui diferente do que se deu com os 3 reis magos, que depois nem conseguiram ir embora.
né? Jesus teve que ocultar a sua divindade que havia manifestado-se a eles, teve que ocultar o divino para que eles conseguissem sair dali. E também foi bem vontade de Deus esta grande manifestação para que eles, esses três magos, reis magos, sendo de longe, levassem, né, o conhecimento de que ele já havia nascido na terra. Diferente dos pastores, que foram apenas porque os anjos se manifestaram a eles. Então foram confirmar, foram, né, talvez esteja enganado, mas talvez foram para satisfazer uma curiosidade deles. Né? Diferente aqui dos três reis magos, que já tinham a intenção, né? Tanto era que trouxeram até presentes para algo que eles não conheciam. Né? Foi lá o incenso, a mirra e o... Nossa, esqueci o outro presente. Ouro. Então é o que eu entendi. Jesus vê a intenção, né? Qual a intenção pelo qual realizamos determinado ato, temos tal atitude. Qual a intenção? Né? A verdadeira intenção. Né? Como os pastores se moveram, com qual intenção? De satisfazer uma curiosidade, né? Então, que refletindo, e os três reis magos, que partiram em busca de um alguém, de algo, que não sabiam certo o que era, mas essa intenção, essa força os movia. Né? Então aqui eu já tinha vindo à Terra, então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer. Viram que Jesus, né, estava à Terra e, né, é o Messias, então ele tudo pode, ele tudo vai fazer. Né? Não precisa de eu me ocupar em fazer no conhecido. Né? Ele é Deus, ele vai se manifestar a todos e todos vão ver, né, e vão se curvar. Né? Até às vezes a mentalidade, né, das pessoas hoje, né, aqui no nosso grupo de estudo, não precisa que fulano já fez, já está fazendo, então não precisa de eu, né, me ocupar disso. Né? Ela é muito mais instruída que eu, ela é muito mais isso e aquilo, né? Não tem nem mais o que eu falar, eu vou falar o que? Eu vou falar a mesma coisa que ela disse. Né? Então, é a gente ser humilde, né? É a gente, bom, ela já falou, mas então vamos considerar que ninguém falou, né? Que depende de mim, que Jesus está esperando que eu fale, né? Que eu divulgue. E aí a gente vai ver o quão negligente ainda estamos, né? Na busca em anunciar Jesus ao mundo. Né? Porque fica claro ver a nossa inconstância, o quanto estamos devendo, né, para que Jesus seja conhecido. Né? E aqui está, né, que triste quando damos demasiada atenção para outras coisas. Né? Que triste. Porque diante disso Jesus fica ali, né? Fica ali como um ser qualquer, como uma pessoa qualquer. Né? Uma vez que, mesmo sendo uma pessoa qualquer, não deve ser tratada como uma pessoa qualquer, né? Uma criança, né? Defesa, né? Não necessitada, mas querendo que cuidemos dela. É como Jesus, em certo momento, né? Que ele entra no quarto da Luísa e busca abrigo e deita com ela na cama, né? E tá lá uma criança maltrapilha, né? Suja, descalça. E ele relata a ela, né? Ninguém me quer, ninguém,
Ninguém posso ficar aqui contigo. Que nós não tenhamos, né, a atitude a qual tantos outros estão tendo, né, em que recebe essa graça e a despreza e a ignora, né, não dá atenção, né, simplesmente lê por ler essas verdades do livro do céu como um outro livro qualquer, né, aqui trazendo para a realidade, a mentalidade do livro. Lê como um outro livro qualquer, um livro de história, um livro de conhecimento, né, um livro devocional, mas que eu não preciso pôr em prática aquilo ali, né, eu não preciso trazer para a minha vida aquelas verdades. É muito triste porque outros livros, livro de autoajuda, livro disso, daquilo, as pessoas, né, se empenham em viver aquele ensinamento, né, e com o livro do céu se dá um inverso. A triste condição da nossa vontade humana, né? Que não quer perder, não vai sair, né, do trono. É diabólico, chega a ser demoníaco, né, a vontade humana. Que assim é de fato, né? Porque o poder que Satanás tem está aí, encerrado na vontade humana da criatura. Satanás nada pode fazer. O poder que ele tem é a manipulação que ele tem em cima, né, da vontade humana. Diante disso dizem, né? Nossa, como Satanás é poderoso. Claro que é, você deu a ele todo o poder que Deus lhe deu, porque de Deus ele nada recebe. É você que na sua liberdade se alicia a ele. É lamentável, porque é como um vídeo que eu vi outro dia, o cara filmava, né? Era o cameraman de uma certa pessoa, né? De uma criadora de conteúdo. E no instante eles foram gravar um vídeo, ele foi gravar um vídeo, né, passando um martelo pelo corpo dela, né? Veja como o demônio é sujo, né? E dado o momento, não tem como não reconhecer que ele, possuído pelo demônio, começou a disparar marteladas na cabeça dela e a matou. E quando voltou a si, né, quis ocultar o corpo, quis se fazer da pessoa atendendo, mandando mensagem para as pessoas, né, conhecidos dela, né? Então veja que loucura, que situação. Da onde me vem a pessoa fazer uma coisa, né, passando um martelo pelo corpo da pessoa e então a pessoa se expõe demasiadamente às ocasiões. Não sei nem por que eu trouxe isso aqui agora, mas é o que me veio a pessoa que se entrega de bandeja para Satanás agir por meio dela. Mas enfim, continuando aqui, eu já tinha vindo, eu já tinha vindo então, eu já tinha vindo à Terra, então eles não se preocuparam em fazer me conhecer, me divulgar por toda parte, né, que eu voltando. Eles não se ocuparam em fazer isso, né? Acharam indignos, acharam não tinha capacidade, não haver necessidade, né? A grossos modos aqui, Jesus se vira, Jesus é Deus, né? É o Messias, ele vai, né? Enfim, me divulgar por toda parte e eu continuei a ser Jesus escondido e ignorado por todos. Por quê? Porque ele não vai fazer, não vai violentar as criaturas aqui, ó, como ele mesmo acaba de dizer, como ele mesmo acaba de narrar. Né? Não corresponderam, não se ocuparam em torná-lo conhecido. Então ele continuou, né? O Jesus escondido e ignorado por todos. Mas por quão ignorado eu já estava no meio deles, isto é símbolo de minha divina vontade. Né? Assim hoje a divina vontade. Ignorada.
né, abandonada. Né? Os próprios cabeças da igreja não diz nada a respeito. Né? E os poucos que têm o conhecimento, uns estão vivendo de maneira devocional e outros que têm recebido todo o conhecimento têm vivido de maneira negligente, né? Com essa mesma mentalidade dos pastores, né? Como, Jesus vai vir, esse reino vai vir. Sim, o reino vai vir, mas através da criatura, a disposição, o conhecimento da criatura. Sem o conhecimento, ele não virá, né? Por mais que ela anseia, por mais que ela queira. Mas se ela o quer de fato, então, né, dará passos firmes e contínuos. Então, frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino de minha divina vontade, seus conhecimentos, e como quer ser reconhecida, mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocuparam em divulgá-la, e ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles, mas como não é conhecida, não reina. Reina só em ti, né? Aqui é onde encontrou o reconhecimento, né? A abertura e a correspondência. Reina só onde encontrou de fato a correspondência. Assim como eu estava sozinho com minha mãe celestial e com meu pai adotivo São José. Então a divina vontade está restrita a uns poucos, não por escolha dela, mas pela indisposição e a incorrespondência das criaturas. Assim como Jesus na terra veio para todos, mas apenas aqui, ó, um pequeno número. Aqui, lá no começo ainda era só a sua mãe e São José, seu pai adotivo. Então, o terceiro passo, daí vem o terceiro passo de minha vinda sobre a terra, o exílio, e neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao meu buscar. Esta busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida para assassinar-me. E eu fui obrigado a exilar-me, né? Que é interessante que não é nada diferente que vivemos hoje, né? Incomodou Herodes porque eu vou perder o meu trono, eu vou perder o meu poder, a minha autoridade. Então vamos matá-lo, que assim eu governo por todo sempre. Eu tiro do meu caminho tudo que possa obstruir, né, a minha felicidade, o meu contentamento, né? E se não é mais uma vez a voz, né, da serpente, a vontade humana, né, em que Adão e Eva não quis ser deuses com Deus, mas quiseram ser como Deus, a mesma realidade se dá aqui com Herodes. Se buscasse o verdadeiro rei Jesus e se unisse a ele, se trouxesse para ele, mas não, ao invés de se unir, divide, né? Desde o princípio é assim, diabolos, aquele que divide, né? Não tem outra serventia a não ser, né, se voltar contra. Então eu vou destruir porque aí eu reino sozinho. Eu reino sozinho, né? Igual nós nos nossos dias atuais. Eu só vou ser verdadeiramente livre enquanto eu estiver rendido a Deus. Aqui ó, é a postura contrária de Herodes que temos de ter hoje.
Ao invés de matar ele, eu vou matar a mim, matar ao meu eu, a minha vontade, para viver aqui, ó, a vontade dele, o propósito divino dele. Igual na minha condição, eu só vou ser um bom pai a partir do momento que eu for esse bom filho para Deus. Ou seja, é Deus em mim que vai ser o pai que eu preciso ser para o meu filho, e assim para tudo. Né? Que coisa diabólica a vontade humana. Né? Que interesse desgraçado a criatura tem, né? Em querer ser sem Deus, em tudo querer conquistar e viver sem Deus. Nossa, é como Jesus diz, né? Me sinto roubado por estes. E de fato é um roubo, né? Porque recebe tudo das mãos de Deus e por fim ainda se volta contra ele. Tudo que temos é ele quem deu e eu ainda vou viver o caçando. Né? E aqui mais uma vez, né? Jesus, para não violentar a criatura, queria tramar contra mim, vai dizer, incomodou Herodes. E em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida, para assassinar-me. E Jesus, para não violentar a criatura, né, eu fui obrigado a exilar-me. Né? Então, se não nos abrimos à a divina vontade fica suspensa, fica de mãos atadas. E até o que ele vai dizer, símbolo da minha divina vontade. Frequentemente parece que fazem rumor, né, que há algum comentário aqui e ali, que a querem fazer conhecer a público. Mas o que? Quem apressa de temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício, ora com um pretexto e ora com outro, tudo termina em palavras e minha divina vontade fica exilada em meio às criaturas. Né? E até essa imagem que me vem, né, do trecho lá do menino Jesus que entra na casa da Luísa, todo, né, sujo, esfarrapado e desabrigado, com fome, abandonado. E ele pergunta: posso ficar aqui com você? Ninguém me quer. Já rodei, rodei procurando um refúgio e ninguém me quer. Né? E ninguém o quer. Ninguém o quer mesmo, porque a imagem, prezam a beleza exterior, né? Prezam o externo, valoriza o externo. Se chega uma pessoa mal vestida, se faz desfeita dela. Se chega uma muito bem vestida, ela tem um melhor lugar. Assim é a divina vontade, que não vem aos olhos humanos oferecer nada para a criatura, pelo contrário, vem despojar ela do que ela com tanta dificuldade conseguiu. Então ela não é aceita, ela não é bem recebida, né? Porque eu lutei tanto para conquistar algo e agora você vem me tirar, né? A imagem aqui do Herodes. Então eu vou amputar-te de mim, vou procurar matar. Né? Igual a pessoa que lê um livro do céu inteiro, tantos outros que leu os 36 volumes e não tem o entendimento, a compreensão, a verdadeira disposição, né? Aqui é o que Jesus está pedindo. Porque não se desapega da sua vontade humana, não desapega de suas coisinhas, né? Vê de grande valor e despreza aqui a única coisa que verdadeiramente tem valor, e de valor infinito. Né? A única necessidade que temos é desprezada para se apegar às coisas que
estão com os dias contados. Ah, meu Deus do céu. Divina vontade fica exilada em meio às criaturas. E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem e formava seu paraíso na terra. Para os demais era como se não existisse. Assim, meu Fiat, tendo formado em ti sua vida, com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade para a qual se fez conhecer, como pode partir? Né? Desculpa aqui o linguajar, mas se Jesus não meteu o pé em tudo e não abandonou a criatura, mas lá com sua mãe e São José, que proporcionava a ele o céu na terra, ficou por amor destes, e para a glória do Pai, o mesmo se dá com a divina vontade. Ela tem a correspondência de alguns, anseia pela correspondência de todos, mas tem, de certa forma, hoje a correspondência de alguns poucos. Né? E por este céu que estes alguns poucos proporcionam a ele, e para a glória ao Pai, ele permanece, para que este céu venha a ser, né, no coração de todos, né, o grande parte, né, ao ponto de ser conhecido o suficiente a fim de que todos possam manifestar o seu querer ou a sua aversão. Né? Como disse Jesus, não violenta ninguém, mas o conhecimento dessas verdades precisa chegar a âmbito, né, universal, a ponto de que todos definam, né, com plena consciência de que lado vão ficar. E uma vez definido tal condição, ele pode vir e buscar a sua igreja. É o que eu entendi dessa segunda vinda de Jesus, que ainda não é a definitiva. Ele virá, né, e como se diz, e está recrutando, né, o seu povo. Como eu acabei de dizer, ao passo que todo o mundo tendo o conhecimento, né, aqui das verdades, o conhecimento do livro do céu, poderão ter, né, a maturidade suficiente para discernir e escolher de que lado irão ficar. Tendo definido isso, ele pode vir e buscar os seus. E pronto, acabou, fim de papo, fim da história. A finalidade pela qual se fez conhecer, como pôde partir. Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, né, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de se esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta fiz minha vida pública e me fiz conhecer, assim meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá a sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Mas terá a sua tentativa aqui, ó. É uma oferta. Aceita quem quer. Tem a liberdade de escolha. Assim, meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Por isso, se atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade em tua alma.
né? Está para todos, mas nem todos querem corresponder. Portanto, até aqui um carinho, um amor de Jesus para com a criatura, né? Se atenta e aprecia o grande dom da minha divina vontade em tua alma. Né? Você é uma pessoa privilegiada, né? Ao passo que muitos, podendo viver essa mesma história, né, se ausentaram, não quis saber, foi dar atenção para outras coisas. Então é uma grande graça de Deus, é uma grande gratidão que temos de ter, porque também reconheço que Ele é quem nos mantém. Como disse, é Ele quem nos forma, é Ele quem nos mantém, é Ele quem vive em nós. Porque o quão apegadas as pessoas estão à sua própria vontade que nem sequer dão o segundo passo. Né? Tem o encontro, tem até aí a experiência de conhecer, mas julga desnecessário, julga impossível, julga um tanto de coisa, como ele disse assim, para não se ocupar disso, que resume em que amor próprio, né? A prioridade a si mesmo. Então é muito triste, essa dureza dos corações. É certo que o reino virá, sim, virá, porque os flagelos cairão, né? A incorrespondência. Não porque Deus se irá contra a criatura, pelo contrário, né? Até os flagelos são um ato de amor, de misericórdia de Deus para abrir os olhos das criaturas para verem, né, o rumo que está levando, tomando as coisas por conta dessa ingratidão de querer ser como Deus e não em viver a ordem passada, né, em ser um com Ele. Portanto, os Herodes de hoje, tá? Os Herodes de hoje, matando a divina vontade que quer, né, crescer no íntimo de cada um. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.